Mais uma vez, irmãos, estamos trabalhando nesta obra da Palavra de Deus. Nós vamos falar hoje, mas em primeiro lugar, o salve dos irmãos com as pazes do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos concede vitórias e grandes bênçãos, que nos anima em todos os momentos de nossas vidas. Vamos falar hoje da saída do povo de Deus do Egito. Eu estava fazendo uma comparação entre a saída do povo do Egito, o povo de Israel quando saiu do Egito, através de Moisés, e também com a igreja. Um paralelo eu fiz com a igreja e a saída do povo do Egito. A Bíblia nos diz que, então, a respeito de Moisés e Josué e os anciãos. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra desde Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostra-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Agora nós vamos para o livro de Juízes, capítulo 2. Livro de Juízes, capítulo 2. Livro de Juízes, capítulo 2. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que prolongara os seus dias depois de Josué, e vira toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo de sua herdade em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás.
E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração, após dele, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após de outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram ao Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Serviram a Baal e a Astarote. Nós vemos aqui, irmãos, estamos trabalhando nesta obra da Palavra de Deus. Mais uma vez, irmãos, estamos trabalhando nesta obra da Palavra de Deus. Nós vamos falar hoje, mas em primeiro lugar, o salve, irmão, com as palavras do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos concede vitória. Coisa, viu? Nos anima em todo momento de nossa vida. Vamos falar hoje da saída do povo de Deus do Egito. Vamos fazer uma comparação entre a saída do povo do Egito, do povo de Israel, O que é isso aqui? através de Moisés, e também com a igreja. Irmãos, houve um imprevisto aqui. Como eu estava falando, irmãos, a respeito da saída do povo de Israel do Egito. Deus tirou o povo do Egito, uma promessa que ele tinha feito, para libertá-los de Faraó. Levantou Moisés para fazer este grande trabalho. O povo aqui, a Bíblia diz que o povo serviu a Deus através de Moisés todos os seus dias. Eles serviram a Deus. Morrendo Moisés, porém, deixou Josué no seu lugar. Deus levantou Josué. O povo também serviu a Deus todos os dias de Josué. Depois da morte de Josué, ficou os anciãos, e eles serviram a Deus todos os dias dos anciãos. Morrendo também os anciãos, foi toda aquela congregação levada ao seu povo, congregada ao seu povo. Aquele povo que tinha partido já. Então a Bíblia nos diz que levantou outra geração que não conhecia o Senhor, nem a obra que o Senhor fez através de suas mãos. Então eles passaram, irmãos, a adorar aos deuses dos povos pagãos. Deixaram o Senhor. Deixaram o Senhor neste momento difícil de suas vidas. Porque eles não tinham conhecimento de tudo isto. Eles começaram a pecar, a fazer tudo que o Senhor não agradava. Fizeram tudo que era mal, servindo, adorando a deuses estranhos. Deuses que não falam, que não ouvem, que não andam. Deuses mudos, que não vê. E eles continuaram servindo. E Deus agora levantou povos dos pagãos para castigar a Israel. Israel então clamou ao Senhor e Deus levantou-lhes juízes para que lhes falasse a palavra e conduzisse eles no caminho que ele devia andar. Mas quando aqueles juízes morriam, eles voltavam tudo atrás a fazer o que não devia. Até o tempo de Samuel.
Aquele povo pecou contra Deus. Eles pecaram contra Deus. Não adoravam ao Senhor em verdade. Levantou juízes até Sansão. Aqueles dias os juízes viveram até Sansão. Depois de Sansão ficou um período muito grande que não houve juízes. E depois Deus levantou Samuel, que foi profeta e juiz. Morrendo Samuel, porém, não teve mais juízes, porque ali terminou os dias em que o Senhor dominava Israel. Porque eles pediram um rei a Samuel. E Samuel foi conversar com Deus. E Deus disse para ele: Samuel, ouve a voz do povo, porque não é a ti que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a mim para que eu não reine sobre eles. Então Deus levantou Saul. Mas Deus tinha conversado com eles tudo o que ia acontecer. Que o rei ia se apossar das suas filhas, dos seus filhos, para eles. Já não eram mais filhos deles, mas sim do rei. O rei os dominava. Por quê? Porque eles deixaram de servir o Senhor. Eles viram que as nações tinham reis, os reis saíam diante deles para a guerra. E eles não tinham rei. Eles começaram a olhar o povo pagão. Começaram a olhar para fora do reino. Eles desejavam ter um reino, um rei que fosse com eles para a guerra. Um rei que também como os pagãos tinham. Mas o rei deles era o próprio Deus, Senhor Jeová. E eles ficaram sem esse domínio. Por isso é que nós vamos fazer uma comparação entre a saída do povo de Deus do Egito com a igreja atual. Nesse outro vídeo que eu vou fazer. Os irmãos vão acompanhar. Eu espero sim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém, Senhor.